Até para a gente fechar, chegar na última página do nosso debate em três cores aqui e para liberar o Raí, que eu já estou vendo que ele está no estúdio da Jovem Pan, o programa começa meio-dia. Então, para ele dar o último pitaco dele também, queria saber de vocês todos, mas primeiro do Raí, para que a gente possa liberá-lo para participar do programa, se as penalidades agora se tornam uma real preocupação, não só para o mata-mata da Libertadores, como está aqui no nosso GC, no nosso banner, mas também para o restante da temporada, né? Porque a gente já viu Luciano perdendo pênalti importante, Caleri perdendo pênalti importante. No Brasileiro, as penalidades não são mais convertidas. A gente vê os pênalti para o São Paulo, é marcado pênalti para o São Paulo, e já não tem mais aquela certeza de que vai sair o gol. Não tem mais aquela comemoração tão efusiva, pênalti é sinônimo de gol para o São Paulo. Não, já fica uma certa apreensão, um pouquinho que vai bater agora. Será que vai entrar, não vai entrar? Não é mais uma certeza de que o São Paulo vai fazer o gol na cobrança de pênalti. Então, Raí e depois os outros, é uma preocupação agora real do São Paulo para essa temporada 2025, para essa sequência de temporada, e o Crespo, o que ele pode fazer com relação a isso? Eu acho que pode treinar mais cobranças quando for possível. Ele até falou isso na entrevista ontem, né? De tentar trabalhar mais as cobranças de pênalti, de tentar ter mais tempo, principalmente para isso, né? Agora ele tem uma competição a menos, então tempo ele vai ter aí, pelo menos 2 janelas livres nas próximas semanas, caso ele avance, né, na Copa Libertadores da América, ele vai ter 2 janelas livres. Caso não avance, aí não vai ter e não vai jogar mais pênalti desse ano, né? Aí é só ali um trabalho específico para quem for de fato se tornar o cobrador oficial, ou 1, 2, 3 opções ali para bater os pênaltis dentro dos jogos. Mas acho que é isso, cara, é trabalhar, é treinar e tentar melhorar nesse aspecto. De fato, São Paulo não está bem em cobranças de pênalti. Não tem jogado tantas assim nos últimos tempos, né? Nos últimos anos que eu me lembro foram 2. Essa do Botafogo e a do Palmeiras na Supercopa. Que eu me recordo são essas. Aí, para lembrar de outra, a gente tem que voltar em 2022, que Não, foi quando o 23 São Paulo. 23 teve o Sport, né, na Copa do É Brasil. verdade, teve o Sport na camisa. É uma por ano, em média, então, né? 23 teve, 22 teve o Palmeiras, que São Paulo passou. 23 teve o Sport, 24 teve o Botafogo, e esse ano essa do Atlético Paranaense. Então, se mantiver a média, São Paulo não jogará mais pênaltis nessa temporada. Cara, eu acho que é isso. O segredo para os pênaltis, na minha opinião, é trabalhar, é treinar, é ter mais foco na hora de bater, mais concentração, repetir mais as cobranças. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que não foi possível no jogo de ontem pelo aspecto da expulsão, é chegar inteiro para bater os pênaltis. Porque os caras também correram lá 90 e tantos minutos com um jogador a menos, num gramado sintético, tudo isso influencia, né. Os caras chegaram mais cansados nos pênaltis, não tô falando que é por isso que caiu porque é a grama sintética, não. Tô falando que o conjunto do jogo fez com que os caras chegassem mais desgastados nas cobranças de pênalti. Então é tentar chegar mais inteiro, e chegar mais desgastado com um jogador a menos também significa chegar sem os seus melhores jogadores. O Luciano, por exemplo, não terminou o jogo, então é tentar chegar mais vivo, né, a essa situação, se ela se repetir, de ter que bater pênaltis e trabalhar para bater pênaltis melhores. Eu acho que no futebol não tem muito segredo para algumas coisas, é trabalhar para corrigir, é trabalhar para melhorar, e para uma próxima, se isso voltar a acontecer, o time conseguir se sair melhor aí dentro de uma disputa de pênaltis. É isso, pessoal, lembrando aqui de outras disputas, tá? LDU 2023 na Sula, Teve Novo LDU Horizonte em também. 2020, Novo Horizonte em 2024 no Paulista. Então, o pessoal Botafogo, relembrando né? aqui, o Botafogo, o Raí tinha citado. Água Santa 2023. Então, tem algumas aí, mas o pessoal ajudando aqui a Tem gente até para muito mais do que eu lembrar. estava lembrando de cabeça aqui, valeu, Acho que pessoal do chat. fica umas E mais duas, né? Média derrotas, de né? duas por ano. E Mais mais derrotas. derrotas também, né? LDU derrota, Botafogo derrota, Novo Horizontino derrota. Teve uma outra que foi Ganhou contra Palmeiras e Sport. Palmeiras e Sport. Então, das últimas 6, São Paulo talvez perdeu 4, né? É uma coisa para olhar, cara. Uma coisa para olhar, para entender qual é o problema nessas cobranças de pênalti. E como você disse, de fato, nesse momento, São Paulo não tem um cobrador confiável. Um cara que, quando sai um pênalti, você fala, não, tá tranquilo, esse aí não vai perder. Precisa trabalhar, cara. Precisa trabalhar para corrigir isso, porque pênalti é uma coisa que é importante, acontece num momento que você não controla, e você tem que estar bem preparado para isso. É isso. Raizão, tá liberado, tá? Você está liberado para a programação da Jovem Pan, se precisar sair agora. Tá tranquilo. Se Valeu, meus concentre. amigos. Obrigado aí. Desculpa a correria do carro e depois ter que vir para cá pro estúdio, mas a gente vai se ajeitando aí para conseguir bater um papo. Tamo junto. Abraço a todos aí, Fernandão, Renan, Victor Valeu, Boni, que devo encontrar mais tarde por aqui. A gente se vê.
É isso, valeu pela participação, Rai. Tamo junto. A gente fecha por aqui com as opiniões do Fernandão e também do Renan sobre essa questão das penalidades. O pessoal já está mandando mensagem por aqui também, falando sobre a situação. O Paulo Nobre falou: zagueiro não pode cobrar pênalti de pulinho, e aí acho que vale o destaque também para a cobrança do Sabino. O Felipe Souza também destacou isso, falou: aqueles pulinhos que ele fica dando na hora do pênalti quase me causam um AVC. O Fernando Justino mandou um superchat aqui, acho que ele é torcedor do Goiás. Falou: o goleiro Tadeu perdeu 2 pênaltis em sequência, estamos putos com ele. Mas é o Tadeu aqui, o Jandrei foi neném. A participação da galera, então. Realmente, né, Renan? Chama atenção. O São Paulo já não vive uma situação boa com relação à cobrança de pênalti, a cobrador de pênalti. Como falei, no Brasileiro perdeu vários. Aí vem o primeiro pênalti. Abre, é o zagueiro reserva. Já começa por aí. A gente falou outros nomes aqui que poderiam ter chamado essa responsabilidade. Mesmo, por exemplo, Pablo Maia sendo um reserva, hoje, né, nesse time do Crespo, ainda assim é um cara que tem experiência em cobrança de pênalti, já bateu em outras situações. Tem jogadores mais tarimbados também, por mais que o Sabino, em certo momento, também tenha feito suas cobranças no esporte. Mas, às vezes me irrita um pouco, né, essa ciscadinha, talvez... eu estou tentando buscar a palavra aqui, mas essa questão de, talvez, não é que não levar tão a sério, mas inventar na hora da cobrança do pênalti, para mim, me pareceu o que fez o Sabino nessa cobrança. Então, para falar sobre essa primeira cobrança do Sabino também, e sobre a situação dos pênaltis, vira uma preocupação real para essa sequência de temporada? Isso aí vira, né? Assim, de cobrador no jogo jogado, assim, na minha cabeça, o André tá dentro do campo, é ele que bate. Perfeito. Eu vejo assim, o André Silva, né? Ele bateu contra a Portuguesa, meteu no trinco, parece que é um bom cobrador de pênalti, pelo que eu tô lembrado, assim. Agora, na disputa de pênaltis, uma possível disputa na Libertadores, fica a preocupação, cara, porque o nosso debate aqui, ele fica muito raso quando a gente não sabe o que de fato aconteceu naquela rodinha ali, ou naquela reunião. E aí, quem vai? Aí um baixa a cabeça, outro... Sabe, a gente fica... Eu fico nessa dúvida. Porque a gente citou o Pablo, que bateu lá contra o Palmeiras. Mas ele não quis bater, ele queria, era o quarto, era o quinto. Tinha mais 2 ainda para bater, né? Só 3 bateram. Então ele era o quarto, era o quinto. Fica até limitada a nossa análise aqui, né? Do cara que... Mas quem é o primeiro? Fica aqueles 3 segundos. O Sabino fala, sou eu. Ninguém quis, vou eu, foda-se, sabe? Assim, muito disso também acontece em disputa de pênaltis. E quando você tem o que sobrou dentro do campo, você olha assim e fala, pô, esse é o batedor, aquele poderia ser. Cara, muito complicado isso daí, muito, muito difícil mesmo. E esses pulinhos que o menino falou, quase teve um AVC, a característica do cara para bater. Eu lembro dele no esporte, ele também ia devagarzinho. Eu penso que o cara tem que correr para a bola e bater, porque senão ele perde força, né? Quando você vai correndo para a bola e bate nela, você está com mais potência na bola, você tem a chance de aplicar ali na bola mais potência, mais força. Quando você vai devagar e vai pulando, cara, você só acerta se o goleiro pular para outro canto, senão você erra, né? E o dele, para piorar, foi a meia altura, que o goleiro adora. Às vezes você é mal batido, mas é no chão, o goleiro muitas vezes tem mais dificuldade de pegar a bola quando é no chão, né? A meia altura tá na altura dele, ele tá ali em posição de pular para um dos 2 cantos. Ele acertou o canto, cara, e eu falei ontem na transmissão... Desculpa, Renan, hoje em dia, com a preparação que os goleiros têm, não tem que existir mais pênalti a meia altura. Na minha visão, de forma não tem mais existir pênalti a meia altura. E eu falei ontem na transmissão, né, Fernandão? Eu joguei com o Santos no Atlético e ele era o 3º ou 4º goleiro, se eu não me engano. Era o Everton antes, do Palmeiras, daí tinha o Renan Rocha, depois era o Santos. E o Paulo Baier, o Marcinho, eles adoravam treinar com o Santos, porque o Santos era um baita pegador de pênaltis. Então, eles depois dos treinos, eles gostavam de treinar com o Santos, porque dava um desafio, era um desafio grande para eles, sabe? Eu lembrei disso na hora. O Santos, além de... Santos garantiu medalha para o Brasil, Renan. E Olimpíadas, muito bem lembrado, sim, Fernandão. Então, e não quero dizer assim, foram pênaltis mal batidos. O Santos tem a sua qualidade, tem os seus méritos, mas todos os pênaltis foram muito mal batidos.
principalmente do Sabino, que foi com pouca força, pouca potência e, porra, não tão no canto e na meia altura, onde o goleiro mais gosta, né? Exatamente. E para a gente fechar, Fernandão, o que você acha sobre essa situação das penalidades? Se quiser destacar alguma cobrança em específico, como a do Sabino. Mas o que fazer agora? Qual que será o futuro do São Paulo pensando nessa hora dos pênaltis, que deveria ser uma tranquilidade e agora a gente não tem mais certeza de nada nessa vida? Extremamente preocupante, Boni. Extremamente preocupante. Eu vou falar o porquê. A chance de ter uma disputa de pênaltis daqui a 2 semanas é gigante. É Sim. gigante. O Atlético Nacional de Medellín não é o Atlético Paranaense. O jogo da próxima terça-feira lá em Medellín, no Atanásio Girardot, vai ser um inferno, velho. Vai ser um inferno. É um time bem treinado, é um time que está acostumado a jogar competições sul-americanas dos últimos anos, é campeão, tem bola para ganhar do São Paulo dentro de campo, como o São Paulo tem bola para ganhar do Atlético também. Então, para mim, é um confronto muito equilibrado, com grande possibilidade de ir para os pênaltis, e aí é um problema muito sério. Quem é o batedor do São Paulo? É o André Silva, que está no banco de reservas? É o Lucas, que não volta nunca? É o Caleri, que só joga o ano que vem? É o Luciano, que não tem competência de bater pênalti? É outro jogador que apareceu? É o Jandrei? Cara, é muito preocupante, muito preocupante. Não adianta só achar, vai lotar o estádio, a torcida vai apoiar, El Morumbi te mata. Com a bola que jogou contra o Atlético Paranaense em 2 jogos, o São Paulo não teve competência para passar. Contra o Atlético Nacional de Medellín, que é um time muito mais qualificado, é um time que fez uma grande campanha, que tem o artilheiro, que agora está no Atlético, cara, é muito preocupante se tiver que ir para pênalti. Se for o Rafael, é uma possibilidade um pouco maior. Mas o que me preocupa é a bola que o São Paulo tem que jogar. Ontem a gente estava conversando na transmissão que, claro, todo mundo está animado com essa sequência, estava animado com a sequência de vitórias, mas ganhou do Juventude, ganhou do Internacional. E na hora que pega um adversário pior que a gente achava que ia ganhar, acabou perdendo. Como que isso vai mexer com a cabeça dos jogadores? Eu estou preocupado, sinceramente, porque eu achei que o São Paulo ia manter a tranquilidade, ia sair ontem de Curitiba classificado, até de forma tranquila. Claro que as circunstâncias do jogo modificaram isso, mas um time não pode jogar como jogou com o Atlético, principalmente no jogo daqui, e contra o Atlético Nacional de Medellín vai ser um problema, vai ser uma pancada. Eu contra o Vitória, sinceramente, poupava todo mundo, cara. Poupava todo mundo, porque tem que pensar agora na Libertadores, que já é uma viagem logo depois para Medellín, que não é uma logística muito fácil. Então, que tenham sapiência para jogar Libertadores, porque a torcida já tomou um baque muito grande com a eliminação ontem lá em Curitiba.